Olá, bom dia, princesa série, tudo bem? Tudo certo? Professora aqui com vocês. Estamos aí na página 36, tá? Onde nós vamos falar hoje sobre as ligações covalentes, ok? Então, nós já falamos na semana passada sobre as ligações iônicas, né? E agora nós vamos falar então sobre as ligações covalentes, tá? Então, como eu já havia colocado para vocês ali na semana passada, em algumas situações os átomos que vão fazer a ligação química, eles não têm a tendência nem de perder nem de ganhar elétrons. Ou ainda, os dois apresentam a mesma tendência, ou seja, os dois precisam receber um elétron, ou os dois precisam doar, né? Na maioria das vezes, aqueles que precisam receber somente um elétron. Ou então, a situação lá do grupo 14, por exemplo, onde eles têm 4 elétrons e aí não tem nem a tendência de perder e nem de ganhar. E sim, vai fazer então a ligação covalente, onde eles fazem um compartilhamento de elétrons, tá? Então, aqui na página 36, temos alguma orientação em relação a isso, de como funciona, né? Das substâncias químicas que em sua grande maioria não são compostos formados por ligação iônica, e sim por ligação covalente, tá? Então, podem ser gases, líquidos, sólidos, né? Vários tipos de substâncias aí formadas por ligação que não é a iônica, que sim é a covalente, tá certo? Então, um novo modelo que nós vamos observar aí, modelo proposto por Lewis, que ele apresenta então como funciona esse tipo de ligação, né? Ele foi aí um dos primeiros químicos a propor que os átomos poderiam adquirir estabilidade também pelo compartilhamento, né? E não só pela perda ou ganho de elétrons, tá? E aí surgiu então esse tipo de fórmula que nós vamos estudar aqui, tá? A ligação covalente, então, ela ocorre a esses elementos, como eu falei, que tendem a receber elétrons, né, em geral, que podem ser aí os não metais e, em alguns casos, os semimetais. Esses são os átomos aí com tendência de fazer a ligação covalente, tá? A molécula de hidrogênio, por exemplo, do gás hidrogênio, H2, né, é o exemplo mais simples de ligação covalente, pois, por meio da sua fórmula molecular, é possível afirmar que são necessários 2 átomos de hidrogênio para a formação desta molécula. Então, aqui tem o exemplo, né? Porque o hidrogênio, vocês lembram que o hidrogênio ele é uma exceção, né? Ele não precisa adquirir 8 elétrons na última camada, e sim somente 2. E aí ele permanece estável com a fórmula molecular, com a camada de valência equivalente à camada de valência do gás hélio, né, do gás nobre, hélio. Então, ele só precisa atingir 2. Por isso, na ligação iônica, normalmente ele perde o elétron que ele tem, né? Ou na ligação covalente ele faz um compartilhamento com mais um elétron. Então, na formação aqui do gás H2, temos o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, um elétron de cada átomo. Ó. Este tem um elétron, este tem um elétron. E aí compartilham esse parzinho de elétrons, né? E permanecem unidos por esta união, por este compartilhamento, certo? Então, essa força vai mantê-los ali, né? Vai mantê-los unidos e ele vai se tornar estável, tá ok? Outros tipos, deixa eu desativar aqui.
outros tipos de exemplos aí das ligações covalentes, né? Nós teríamos ainda a formação do gás cloro, por exemplo, a formação da molécula da água, tá? Várias outras situações que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos, então, que em resumo, é o compartilhamento de um par de elétrons em relação ainda ao hidrogênio, né? Outras formas de ligações covalentes que nós temos seriam aqui representadas pela fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é essa que mostra os pontinhos aqui como os elétrons da camada eletrônica, da camada de valência do átomo, né? Ou a fórmula estrutural, que é representada por um traço. Então, na fórmula estrutural, deixa eu pegar outro lapisinho aqui. Na fórmula estrutural, ele utiliza, em vez de utilizar esse parzinho ali, os dois elétronzinhos ali na representação dessa fórmula eletrônica, ele utiliza um traço representando o compartilhamento dos dois elétrons. Então, você teria, nesta situação do hidrogênio, por exemplo, isso aqui, ó, HH, né? Com um tracinho aqui representando os dois elétrons ligados. Se for mais de um par de elétrons, por exemplo, você pega lá o nitrogênio. O nitrogênio, quando na formação do gás nitrogênio, que é o N2, né? Ele faz a formação aqui da molécula com dois átomos de nitrogênio, só que cada um deles precisa fazer 3 ligações, porque ele é da 5A. Então, o que acontece? Ele compartilha 3 pares de elétrons. Aí aparece essa representação aqui da fórmula estrutural com um tracinho representando cada par de elétrons. Isso aqui significa, no caso, né, que ali no caso do nitrogênio, ó, que cada um deles, ó, eles têm 5 elétrons na última camada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr aqui do mesmo lado para ficar fácil de visualizar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso aqui, ó, quando se une o N2, né, para formar aqui a molécula de N2, né? Então, ele faz essa ligação aqui, ó, um par de elétrons, mais um par de elétrons, mais um par de elétrons, certo? E ainda sobraria aqui, da camada de valência, ainda sobraria elétrons que eles podem fazer ligação aí com outros elementos, com outras substâncias, caso não tenha completado o número máximo aqui de ligações deles, ok? Então, a fórmula eletrônica, a que aparece os pontinhos, né? E a fórmula estrutural é a que aparece os traços, os tracinhos representando os pares de elétrons. Então, isso está ali no finalzinho, no meio ali da página 36, né? Onde nós estamos vendo a ligação covalente, ok? Ali abaixo, então, também tem uma conexão ali de conhecimento para nós ali, então, falando sobre a questão do combustível, né, do hidrogênio como combustível, o hidrogênio utilizado também para produção de energia, né? Então tem várias utilizações aí com esse gás hidrogênio, tá? E aí ali na 36 está ali explicando para nós sobre como funciona esse processo, né? Quais seriam os prós e os contras em relação a isso, tá? Né? Porque os prós seriam que o único tipo de poluição, na verdade não existe uma poluição, né? O único processo o único resíduo, digamos assim, que ele gera é vapor de água, então ele não polui, tá? Aí o problema é o processo de produção, que também é baseado em matrizes fósseis, então acaba sendo ainda difícil a obtenção dele, acaba tendo um custo para poder obter esse combustível aí com o hidrogênio, tá? Então, isso está ali na página 36, né? Aqui mais abaixo também tem mais um pedacinho falando sobre isso, tá? E aí, na sequência, tem uma questãozinha que eu não vou conseguir abrir ela aqui, eu vou colocar no final do vídeo para vocês,
que eu quero então que vocês façam ali como uma questãozinha já de nota livre, tá? Pra gente fazer ali a letra A e a letra B, que estão na página 37, mas eu anoto ali no final do vídeo pra vocês, ok? Porque aqui eu não consigo passar, no livro digital não tem algumas coisas que não aparecem aqui pra mim, eu não consigo rolar a página e eu não sei por que acontece isso ainda. Na página 37, então, tem o gás cloro, também por ligação covalente, né? Então, mostra aqui para nós a fórmula molecular, né? Ou seja, a molécula do gás, que fica dessa forma, tá? Mostra para nós ali também a fórmula eletrônica, né? A fórmula eletrônica, que no caso é representada pelos elétrons na última camada. Então, cada átomo aparece ali com a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, tá? E a fórmula estrutural, que é aquela que representa só com um tracinho, indicando quantos pares de elétrons ele compartilhou. No caso aqui do cloro, como ele tem na última, né? Precisa fazer só mais uma ligação, então esses dois elétrons aqui é que vão fazer a ligação, e aí nós temos só um tracinho representando a fórmula estrutural, tá? Aí na sequência, então, ainda temos a questão do átomo de cloro, que como ele se comporta, né? O que ele precisa para atingir o octeto, que é o que a professora já falou, tá? O resultado, então, é a formação do gás cloro com 2 átomos desse elemento, como a gente já viu aqui, tá? E o compartilhamento dos elétrons, no caso do gás cloro, constitui numa ligação simples. Então, uma ligação simples é aquela ligação onde você tem com um tracinho somente, tá? Pode acontecer também de formar com uma ligação dupla, que é como nós estamos vendo aqui do oxigênio, ó. O oxigênio aqui, ele está formando ligação dupla, né? Ele está usando 2 pares de elétrons, tá? Aqui, a fórmula de Lewis, ó, onde mostra os elétrons por camada, né? A fórmula molecular, então, mostrando que foram usados 2 átomos dessa substância, tá? E aqui a estrutural com os 2 tracinhos. Então, 2 tracinhos significa que foram compartilhados 2 pares de elétrons, né? Ainda ali, logo na sequência, tem o exemplo do nitrogênio, né? Que foi esse exemplo que eu citei ali para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Esse exemplo que eu citei ali para vocês do nitrogênio, que ele faz, então, uma ligação tripla. Quando se fala, então, das ligações, a simples é a que compartilha só um par de elétrons, tá? A dupla compartilha 2 pares de elétrons e a tripla compartilha 3 pares de elétrons, como está aqui no exemplo do nitrogênio aqui para nós, ok? Então, sequência ali já uma tabelinha na outra página, né? Nós temos ali uma tabelinha no Organize as Ideias. Aí eu vou completar essa tabelinha com vocês ali na aula ao vivo que nós temos, tá? Então, nós temos hoje 2 aulas, né? Então, aqui a partir da tabelinha nós completaremos na aula ao vivo. Então, só quero que vocês anotem ali, que fica de tarefinha, né? Até vou colocar aqui, ó, tá? Vou anotar então aqui, que fica uma tarefa para vocês, né? Para essa semaninha, por enquanto, é essa daqui. Uma tarefinha, tá? Que é as letras A e B da página 37. Página 37, tá? Vocês podem responder no caderno mesmo, né? Ali na apostila não tem espaço. E aí, fotografar e me enviar. Vou deixar no positivo até quinta-feira, ok? Então, até quinta-feira fica aberto lá para postar a resolução dali da letra A e da letra B. Provavelmente, eu coloque como nota livre. De repente, 1 pontinho, 2, aí eu ainda tenho que avaliar quantos trabalhos nós vamos ter tempo para fazer. Mas, provavelmente, entre na nota livre, certo?
Então, hoje é dia 1, 2, 3, então até o dia 4/6. Ok? Vou liberar lá no positivo. Então, boa aula, boa semana de estudos aí pra vocês. Até mais.